Meus queridos, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Infelizmente está acabando a internet, eu não sei o que houve. E nós vamos tentar por aqui, ao vivo aqui pelo celular, falar com você, tá? Pode ter certeza aí que nós vamos usar o celular agora de maneira direta aqui para poder alcançar o seu coração. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós vamos começar aqui de novo. Eu pedi para que o Senhor intercedesse e eu entendo, Senhor, que é da Tua vontade que a gente continue falando desse tema. Nos dê a Tua paz, permita que o pessoal alcance a gente e permita também que a Tua mão e a Tua paz esteja sobre nós. Abra nossa mente para a gente compreender o que seria a contagem regressiva, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai tentar aqui pelo celular, tá? E é uma maneira diferente e a gente vai tentar aqui pelo celular. Eu vou ficar segurando e a gente vai estar falando aí do tema. Abram aí a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, tá bom? Lucas capítulo 21, eu acredito que agora deva funcionar, tá bom? Infelizmente aí, não sei o que houve, mas Lucas capítulo 21. O que a gente está estudando é sobre a contagem regressiva. Isso é tão importante, isso me impressionou tanto ontem, tanto mesmo, que agora eu estou entendendo que tem alguém querendo boicotar para que você não assista esse vídeo. Mas a gente vai tentar aí, enquanto tivermos condições, a gente vai usar. Vou estar usando a internet do meu celular para a gente poder alcançar aí o seu coração. Eu já orei, tá? Lucas capítulo 21. E Lucas capítulo 21, Jesus está falando aí dos últimos momentos. E nesses últimos momentos aí, a gente percebe que Jesus disse que teria nação contra nação, reino contra reino, epidemias, fomes em vários lugares e grandes sinais nos céus. Eu me lembro que eu estava falando agora de que, algum tempo atrás, ano passado mesmo, algumas vezes a lua ficou vermelha como sangue. E quando a gente era pequeno, quando eu era menor, eu não me lembrava disso. Era raríssimo você ver uma lua diferente. Lógico que quando você vê logo ao pôr do sol, você vê muitas coisas. Você vê, assim, a lua muito forte, muito bonita, muito interessante, mas não vermelha, assim, como sangue, como a Bíblia fala. É lógico que nessas luas que estão vermelhas, avermelhadas, elas talvez não tenham ainda a forma de sangue, mas todas as vezes que aparece um sinal desse no céu, eu fico pensando e olhando e meditando assim: Senhor, será que são sinais da volta do Senhor? Porque o Senhor disse o seguinte, olha só, verso 29, ainda Jesus lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus está dizendo que quando acontecerem esses sinais que eu acabei de ler, estaria próximo o reino de Deus. Do mesmo jeito que quando está aí a árvore, próxima aí, começa a brotar, e aí eles conseguiam identificar dizendo que estava no verão. Agora, espiritualmente, depois desses sinais, a gente identificaria que estaria próximo ao reino de Deus. Eu não sei como é que você tem se sentido nesses últimos dias, mas você tem percebido a volta de Jesus? Você tem conseguido sentir que você, na sua casa, presa, ou preso, ou sem poder fazer alguma coisa, de alguma maneira o Senhor está impressionando o seu coração para os últimos momentos? Eu quero ler um texto com você do rei mais sábio que já viveu nessa terra, que é o rei Salomão. Esse rei,
ele teve uma sabedoria acima do normal. Depois disso, ele se desenvolveu, mas na velhice, ele se afastou um pouco do Senhor, fez coisas erradas, mas voltou a andar nos caminhos do Senhor e morreu nos caminhos do Senhor. O livro de Eclesiastes é um livro escrito pelo rei Salomão depois da sua fama, depois de que ele se afastou de Deus e voltou. Por isso que o tema de Eclesiastes é vaidade. Por que vaidade? Porque Salomão descobriu que tudo que ele fez sem Deus era vaidade. Riquezas, mulheres, posses, ouro, tudo isso sem Deus era vaidade. Ele aprendeu isso. E aí, o que a gente... Meu Deus. Alô, vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. E aí a gente continua vendo o seguinte. Quando Salomão escreve aqui, ele diz o seguinte, olha só. Eclesiastes 11, verso 9. Eu estou perguntando se vocês estão me vendo aqui, porque agora no celular apareceu alguma coisa como se tivesse, assim, reconectando. Mas a gente vai continuar. Deus vai segurar aí para a gente poder alcançar o seu coração. Olha só o que diz Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E agradam os teus olhos. Porém, saiba de todas essas coisas que Deus lhe pedirá contas. Sabe, queridos, Salomão viveu com todos os recursos que poderia ter. Muito rico, muito sábio, era rei em Israel. Só que ele aprendeu uma coisa, que um dia todos nós daríamos conta a Deus. A gente pode recrear, a gente pode sair. Percebe que no início dessa quarentena, muita gente continuou indo em lojas, indo em shoppings, indo nas praias, até que o governo tomou medidas para evitar o povo andar na rua. Hoje o povo não anda. Você vai no supermercado, a gente foi hoje, eu com a minha esposa no supermercado, não podia os dois irem juntos, era um ou outro, e eu pedi para a Nígia, anda, pega as coisas num carrinho, coloca as coisas e depois eu deixo o carrinho aí que eu vou lá e pego as demais coisas para eu poder pagar. E a Nígia fez, passou, olhou o que ela precisava ali e depois eu passei onde estava o carrinho dela, ela foi embora, porque se tivesse os dois juntos a gente ia ser, alguém iria ter que sair, ficaria uma coisa chata, mas percebe? Agora a gente está sendo monitorado. O que eu quero que vocês entendam é que um dia todos nós vamos dar conta a Deus das nossas ações, das nossas atitudes. Se a gente agora está dando conta ao governo, né, às prefeituras, tudo bem, né, eles têm que cuidar mesmo, porque às vezes a gente acaba insistindo, não, vamos tentar comprar junto, vamos tentar, a gente tenta se precaver de qualquer jeito, lava as mãos, passa álcool em gel, mas às vezes a gente se mantém aí em condições de risco. Então, eu entendo que há uma necessidade desse controle. Agora, vamos pensar nas coisas de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa. Note que Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, epidemias em vários lugares. Quando acontecessem esses sinais, você imagine que o reino já está próximo. Aqui Salomão está dizendo que a gente pode fazer tudo, mas um dia a gente vai dar conta de tudo que a gente fez. Eu termino essa parte de Salomão lendo Eclesiastes 12, verso 13 e 14, que diz assim: de tudo o que tem se ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, queridos, nós temos entendido que Deus vai nos julgar conforme o que a gente conhece. Se você conhece os mandamentos de Deus, Deus vai julgar você conforme os mandamentos. Se uma pessoa que está ouvindo, assistindo, não conhece
Deus vai julgar o que você conhece. Deus não vai julgar o que você não conhece. Deus não vai julgar conforme o que o pastor pensa, conforme o que o irmão pensa. Deus vai julgar tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fez, inclusive os seus erros e acertos, conforme o que vai no seu coração. Note que quando a gente fica feliz, alguém fazendo o bem, e quando a gente descobre que a pessoa que fez o bem a outro estava fazendo apenas para trazer louvores a si mesmo, a gente muda o sentimento. Se a gente olha por fora e vê assim alguém ajudando o outro, a gente diz assim, poxa, que pessoa boa, que pessoa agradável, que pessoa nota 10. Quando depois a gente descobre o interior dela, ou percebe qual foi o motivo que ela fez isso, às vezes a gente acaba se revoltando contra isso. E a gente diz assim, puxa vida, a pessoa está fazendo isso, mas é só por fora mesmo, porque o interior está todo tomado. Então o Senhor conhece o que passa em mim e conhece o que passa no seu coração. A gente pode fazer tudo? Pode. O Senhor está dando os sinais? Está dando. Está chegando a volta dele? Está. Algum tempo atrás, tinha seca. O estado do Espírito Santo tinha seca. Sabe? O Brasil com água à vontade passando seca. São sinais. Eu via pessoas no meu distrito pedindo assim, Senhor, pastor, ora para chuva. Vendo pessoas que tinham criação de gado, perdendo parte da criação. Se não chover, pastor, eu vou ter que sacrificar o gado e ainda assim eu vou perder muita coisa. E agora a gente está aí com medo aí de um vírus, de uma gripe, que não é simplesmente uma gripe. Toda gripe ela é perigosa. Os índios, quando conheceram a gripe através dos portugueses, foram dizimados, porque eles não tinham defesa para isso. Então, às vezes a gente fala que é uma gripe, e é uma gripe, mas é uma gripe que pode virar uma pneumonia, sabe? E como a gente não tem defesa para esse vírus, que é um vírus vindo do morcego aí, mutante, a gente não come isso, então um dia alguém comeu, foi contaminado, e de alguma maneira esse vírus se adaptou à raça humana e aí já viu, né? Gripe, você espirra, sai, o outro respira, você coloca a mão e encosta no outro e vai, e foi, e tá chegando, alastrou o mundo inteiro. Então, sabe? Mas a Bíblia disse, são sinais. A gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente vai dar conta a Deus. Eu quero ler um outro texto, um texto bem forte, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. A partir de agora, esses textos são mais fortes, porque a gente tem que entender os últimos dias, os últimos momentos, para a gente não fazer parte disso. Quando a Bíblia fala para a gente prestar atenção nos sinais, é para a gente não ser pego de surpresa. Quando a Bíblia está apresentando para a gente fazer uma contagem das coisas, fazer uma contagem regressiva, é para a gente não perder o tempo. Não perder o tempo. Porque se a gente perder o tempo, a gente adiantou frequentar uma igreja? Adiantou falar de Jesus para os outros? 2 Timóteo capítulo 3, olha só o que diz o verso 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias serão tempos difíceis. E aí ele fala várias características, blasfemadores, desobedientes, irreverentes, ingratos, caluniadores, sabe? Caluniadores mentirosos. Você já viu pessoas mentirosas? A Bíblia diz que nesse tempo teria. Eu quero ler o verso 4, traidores. Gente, traidores. Para você trair, você só sente uma traição por alguém que você ama. E agora eu não estou falando aqui de marido e mulher, por favor, estou falando de amizades. Traição. Você, uma pessoa que você nunca não conhece, você não sente traição. Mas você sente traição por alguém que você conhece, por alguém que não só você conhece, você tem intimidade. Mas a Bíblia está dizendo que nos últimos dias seríamos traidores, atrevidos. Por que atrevidos? Sabe, a gente vai falar com a pessoa, olha, você fez isso, a pessoa
Te responde. A pessoa chega a te enfrentar. Às vezes a pessoa fez algo de errado. Hoje em dia, como pastor, a gente tem resolvido algumas situações antes desse período de quarentena. E quando a gente ia visitar, a pessoa, não, eu não fiz. Me prova, pastor, que eu fiz, sabe? A pessoa te enfrenta e debocha. Quero ver, pastor, provar alguma coisa. E aí, a Bíblia diz, traidores, atrevidos, enfatuados, está na minha Bíblia. Eu procurei no dicionário, no grego, para saber o que significava arrogantes, sabe? No sentido mesmo, no original, é levantar fumaça. No original é levantar fumaça. Ou seja, chamando a atenção para si mesmo. Porque quando você está levantando a fumaça, me vem à mente os índios, né? desenhos animados lá, fazendo a fumaça, levantando a fumaça ali para você ser avistado. Trazendo isso para o lado ruim, por favor, não estou querendo agora falar dos índios, mas eu estou, assim, usando isso para mostrar para você que, literalmente, as pessoas hoje estão fazendo fumaça. Em tudo. Estão querendo chamar serem, de alguma maneira, para serem olhadas, mas olhadas no sentido ruim mesmo, não, eu sou eu, vocês têm que prestar atenção em mim, sabe? E ainda diz assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí a Bíblia aconselha, tendo forma de piedade. Gente, isso é o perigo. Porque quando você vê alguém do mundo aí, você não se preocupa. Mas quando você percebe que a pessoa tem piedade, você presta atenção. Com certeza você está aqui assistindo porque você, de alguma maneira, imagina que você está entrando numa live de pessoas piedosas. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias teriam pessoas piedosas ou com aparência de piedade, mas que seriam atrevidos, arrogantes, caluniadores, blasfemadores, mais amigos dos prazeres. Note, pessoas que seriam piedosas estão fazendo isso nos últimos dias. E ainda diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes. Por que negando-lhe o poder? Porque, queridos, quando você conhece a Cristo, você é transformado. É impossível você ser igual. É impossível. Se você conheceu Jesus hoje, você ainda tem muitas lutas. Mas quem conhece Jesus há 10, 15, 20 anos, também tem lutas, mas já venceu algumas e sabe que tem outras a vencer. Então, quando Paulo está dizendo que há pessoas que vivem na igreja, têm aparência de piedade, no entanto, negam-lhe o poder, ou seja, negam o Espírito Santo o direito de mudar a sua vida. E aí continuam sendo as mesmas coisas, arrogantes, blasfemadores, fazendo fumaça. E percebe que isso tem entrado na vida da igreja também? Eu não falo nem na vida aí fora. Sabe, hoje em dia está cada vez mais difícil. Qualquer coisa que você coloque ofende alguém. Qualquer posição que você coloque, você tem fobia. Sabe, hoje se você falar que crê na palavra de Deus, é porque você está sendo firme demais contra as outras pessoas, porque a palavra de Deus é muito dura, não precisa ser tudo isso. Nós precisamos contar os dias. Os dias estão passando. Nós já estamos aí, o governo já tem 20 e poucos dias nessa quarentena. Eu mesmo, estou contando no momento em que eu não pude mais frequentar as igrejas, né? Mandei para as minhas igrejas, olha, não vai ter mais, por enquanto não, por agora. Tem aí uma semana e pouquinho. E sabe, como é que você tem se sentido? Você tem se sentido bem? Eu estou bem aqui, mas eu não estou me sentindo bem com essa situação. E a gente está tentando falar de Jesus, a gente está tentando imaginar, enxergar assim, será que é algum sinal? Será que o Senhor está mostrando algumas coisas que a gente não está percebendo? Será que o Senhor está se aproximando do dia e a gente está pensando demais em política?
Está pensando demais se a igreja vai abrir ou se vai fechar? Será que a gente está estudando a Bíblia? Será que a gente está ouvindo esses conselhos de Jesus, de Salomão, de Paulo? A gente está ouvindo isso? Ou não? Será que o Senhor está usando isso para nos mexer no coração, mexer conosco, para que a gente possa entender que a gente não é eterno? Será que o Senhor está mexendo conosco, abrindo corações que antes não estavam abertos, com essas epidemias, com medo? Hoje eu encontrei uma irmã na rua, estava com a minha esposa, a gente foi comprar álcool, né? Foi na farmácia de manipulação, estava voltando, e perto ali da Caixa Econômica tinha uma irmã, ela estava com a máscara, uma senhora do nosso distrito, e a gente olhou, eu falei assim, parece uma irmã da igreja, mas ela está com a máscara, eu não sei, dos olhos para cima parece uma irmã da igreja. Aí a irmã tirou a máscara, oi pastor, tudo bem e tal? Aí eu falei, oi irmã, e tal. A gente obviamente não apertou a mão, mas a gente cumprimentou. E ela estava dizendo, pastor, as pessoas estão com medo, né? Nossa, as pessoas estão com medo, as pessoas não têm medo de Jesus, não têm medo da vinda dele, mas as pessoas estão com medo dessa doença, né? E eu falei assim, sim, as pessoas estão com medo dessa doença. As pessoas não estão com medo do Senhor. As pessoas não estão preocupadas com a lei de Deus. As pessoas não estão nem aí, no geral, para o Senhor. Mas elas estão preocupadas se vão viver ou se vão morrer. Sabe, queridos, é nesse momento que a gente precisa falar de Jesus. Sabe por que eu e você estamos aí confinados? Eu entendo que o Senhor tem usado isso para que a gente possa alcançar pessoas que antes a gente não conseguiria alcançar. Pessoas que hoje estão falando de Jesus, estão pensando em Jesus, coisas que antes elas não faziam, nem pensavam. Sabe por quê? Porque o medo faz com que as pessoas comecem a pensar. E hoje as pessoas já estão começando a pensar no Senhor, coisa que antes ela não estava fazendo. Eu quero ler mais um outro texto para vocês, está no livro de 2 Pedro. A gente vai ler esse texto de 2 Pedro e depois um texto de Judas, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, Pedro ainda falando desses últimos momentos, para a gente contar os dias, a contagem regressiva. Olha só, verso 3 diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas paixões, dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Percebe? Todos os textos que a gente tem lido hoje, agora, nesse momento, está falando nos últimos dias. Nos últimos dias viriam tempos difíceis. Olha, nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes em vários lugares, pessoas que passariam a dizer que é Jesus Cristo. Salomão disse, olha, tudo é vaidade, então, o que você fizer, você pode fazer o que quiser, mas um dia você vai dar conta a Deus de tudo que fez. Então, já que eu vou dar conta a Deus, já que você vai dar conta a Deus, o que é melhor? É melhor a gente se policiar, é melhor a gente buscar de Deus o que a gente deve fazer, o que a gente deve entender, o que a Bíblia quer dizer para nós. Por quê? Para eu dar menos satisfação ao Senhor. Porque quando você já deu satisfação a alguém, normalmente essa expressão aí de dar contas, de explicar alguma coisa, é alguma coisa que não está bem explicada. E aí você tem que dar a explicação. E normalmente quando você dá a explicação, você pode se complicar. E diante do Rei do Universo, que conhece os nossos corações, o que nós podemos fazer? Então, já que Ele conhece, já que um dia tudo vai vir à tona, então o que é melhor hoje é eu e você. Senhor, muda meu coração, me ajude a andar no caminho do Senhor. Então Pedro continua dizendo o seguinte, olha só, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Ao contrário, Ele é longânimo conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com
estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui a gente percebe, queridos, que um dia o Senhor virá. Ele está bem próximo de nós, cada vez mais próximo, mas ele ainda diz que ele é longânimo. Por que Jesus não voltou hoje? Por que Jesus não volta amanhã? Como eu falei logo no início da mensagem. Sabe por quê? Porque ele quer que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Então, nós precisamos realmente pregar o Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos mostrar Jesus aos outros. Porque o tempo está diminuindo a cada dia que passa. Eu acredito que logo, logo nós vamos voltar a participar juntos. Mas se voltarmos a participar novamente juntos, na igreja, ou voltar tudo ao normal, será que a gente vai se esfriar? Há quase 20 anos atrás, houve uma queda das Torres Gêmeas. Eu me lembro desse dia. Eu estava trabalhando e passei perto de um bar e tinha uma televisão, e nessa televisão estava passando ali os prédios lá dos Estados Unidos pegando fogo, e eu parei ali. Era, acho que por volta das 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, mais ou menos. E eu parei ali, eu estava comportando, era comportor nessa época, ainda não tinha estudado teologia, estava ali visitando as casas, vendendo livros, e parei ali, vi o prédio pegando fogo, as Torres Gêmeas, e pensando, será que é o fim do mundo agora? Depois o presidente dos Estados Unidos disse que iria enfrentar, e quem não fosse a favor dos Estados Unidos seria contra, eles iam atacar quem quer que seja para destruir o mal. E aí eu vi que muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia, decorar e tal, mas passou, já são 20 anos, quase 20 anos. Eu acredito que muitas pessoas que estavam com a fé firme naquela época talvez não estejam mais hoje. Não sei nem se estão na igreja. A questão é, hoje, Deus tem aberto essa oportunidade nas casas para que a gente pense das últimas coisas. Mas e se a gente voltar? Se a gente voltar de novo a frequentar a igreja, se de fato conseguir curar, não ter mais epidemia e voltar tudo em paz, será que o seu coração vai se acalmar novamente? Nós não precisamos acalmar, queridos, nesse ponto não. Nós precisamos cada vez mais pregar. Hoje eu estava dizendo para minha esposa que mesmo que a gente volte aí a usar a igreja, eu falei, eu vou gravar, vou colocar no canal, vou falar de Jesus cada vez mais, porque hoje todo mundo está na internet, todo mundo. Cada vez mais e mais pessoas têm buscado a internet, então nós precisamos deixar a mensagem de Deus lá. Se tiver lá e elas não quiserem, aí é uma decisão delas. Agora, se não estiver lá porque a gente não falou, aí é uma culpa nossa. Então o Senhor permitiu que isso acontecesse para que muitos pastores, muitos irmãos começassem a falar. Existem já pessoas pregando o evangelho, fazendo lives, mas não tantas quanto agora. Agora você pode escolher, você pode ir para um pastor, vai para outro pastor canal, vai para não sei aonde, porque tem várias opções. Sabe, queridos, eu quero terminar lendo mais um texto, e esse texto está em Judas. Judas não tem capítulo, é só um capítulo. Então, abra aí no livro de Judas, eu vou ler um texto desse e eu vou contar justamente um sonho, no qual o título é desse Contagem Regressiva. Um sonho há muito tempo atrás, tão longe quanto as Torres Gêmeas, tá? Então, Judas, eu quero ler aqui os versos 12 e 13. Judas, livro de Judas, é antes do Apocalipse, versos 12 e 13. Está falando dos ímpios. Olha o que a Bíblia diz deles. Estes homens são como rochas submersas. O que são rochas submersas? Ninguém vê. Está lá embaixo. Mas são um perigo para os navios, para os barcos, para as embarcações, porque pode bater no casco, pode afundar.
Esses homens são como rochas submersas, e em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem querer recato, pastores de si mesmo que se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, mas desprovidas de frutos, duplamente mortas, desraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Misericórdia. Aqui a gente percebe, queridos, que os ímpios são esse tipo de pessoas. No entanto, nos últimos dias, haveriam pessoas dos justos, apresentando piedade, conforme que a gente leu, que estaria associado com isso, e a gente não pode se associar. Sabe, queridos, hoje em dia, as pessoas, normalmente, você tem Facebook. Se você tiver Facebook, pode ter certeza, há uma guerra lá. Não estou aqui para defender A ou B, mas falou fulano, na outra hora critica. Falou ciclano, outra hora critica. E aí os que defendem A criticam B, os que defendem B criticam A. E não importa se são amigos de longa data. As pessoas estão brigando por A e por B. O evangelho deveria ser pregado. E a gente está perdendo tempo com isso. A gente, quando eu falo a gente, eu posso estar incluso também, queridos. A gente está perdendo tempo em tentando amenizar as coisas, em tentando escrever, não é bem assim. Quando, na verdade, a gente deveria estar pensando nos céus, pensando nos tempos, pensando na volta de Jesus. Sabe, você tem pensado na volta de Jesus? Você tem pensado nas últimas coisas? Você tem pensado que realmente Jesus está às portas? Judas continua dizendo o seguinte, verso 17. Vós, porém, amados, agora ele está falando para nós, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Quais são as palavras proferidas pelos apóstolos? Para a gente ser errante, para a gente brigar, para a gente ser caluniador? Não. A palavra dos apóstolos é, olha os tempos. Jesus disse, quando acontecerem essas coisas, está próxima a minha vinda. Os apóstolos, olha os últimos dias, os homens vão ser assim, se afaste deles. A Bíblia tem nos dado conselhos, e Judas termina dizendo, vós, porém, verso 17, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Sabe, queridos? Sabe por que a gente precisa se lembrar dessas palavras? Sabe por que a gente precisa se lembrar do conselho de Salomão, de obedecer os mandamentos, porque é dever de todo homem? Não é porque a gente vai para o juízo. E lá eu tenho que guardar para eu não ir para o juízo. Por medo? Quem vai para o céu por medo? Todos que forem para o céu vão por amor. Imagine alguém chegar lá no céu e perguntar, por que você está aqui, Moisés? Não, eu estou aqui porque eu não queria queimar, não. Sabe, pegar fogo deve ser doloroso. Então, eu preferi ser bonzinho. E eu estou aqui. Não vai existir isso no céu. Sabe? As pessoas que estarão ali serão as que realmente amam o nosso Senhor Jesus. As pessoas que forem para o céu serão aquelas que aprenderão a amar os outros. Hoje a gente tem visto amigos deixando de ser amigos por causa de um e de outro. E o nosso Senhor? Estamos pregando o Evangelho? A Bíblia continua dizendo o seguinte, vós, porém, verso 20, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, não é fé santa não, fé santíssima, sabe, lá no auge, fé pura, fé firme, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Queridos, se nós não guardarmos no amor de Deus, o verão vai chegar
e a gente não vai encontrar Jesus. Jesus vai passar e a gente vai perder Jesus. Vai acontecer igual a parábola. O noivo passou e as virgens, quando acordaram, cadê o noivo? O noivo já passou. Meu Deus, vamos correr atrás. Não. O texto está dizendo, guardai-vos no amor de Deus. Queridos, amor de Deus. Todos nós podemos ter as nossas preferências. Cada um pode votar em quem quiser, queridos. No entanto, mesmo a gente querendo acertar aqui embaixo, a nossa terra não é aqui. A nossa terra é o céu. A nossa terra é o céu e uma nova terra. Não mais essa. Então a gente precisa cuidar das coisas dos céus. A gente precisa falar das coisas dos céus. A gente precisa dizer para os outros que Jesus está voltando. A gente precisa dizer que os sinais estão aí. Esses surtos não são por acaso. O você está confinado e eu não é por acaso. Deus tem um plano com isso, abrir os nossos olhos para a gente estar firme, porque se a gente estiver firme, acabou. Quando você está pronto e está no ponto de ônibus aguardando lá com a tua mala, não importa se o ônibus vai atrasar ou não, você já está lá no ponto. Agora, quando você está em casa, ainda arrumando as coisas, você tem que fazer o quê? Ah, meu Deus, segura o ônibus, pelo amor de Deus, segura o ônibus para o ônibus não chegar. Não, meu Deus, se o ônibus passar e eu ainda estou aqui em casa, estou na porta de casa, eu não vou conseguir, eu vou perder o ônibus. A gente precisa já estar pronto, a gente precisa já estar sentado no ponto de ônibus, aguardando o ônibus da nossa salvação passar. E o texto continua dizendo, quando a gente guarda no amor do nosso Senhor, olha só o que diz o 22, compadecei-vos uns aos outros que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quando a outros, sedes também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, nós precisamos detestar o mal, detestar o pecado, mas não as pessoas. A gente precisa se compadecer dos que estão na dúvida. Quem está na dúvida é as pessoas aí fora. Não é possível que você tenha dúvida de Deus. Eu não tenho. Mas você conhece gente que está em dúvida. Sabe? A gente precisa se compadecer. Hoje a gente tem visto na internet que ninguém se compadece. Quando alguém fala assim, eu acho que eu errei meu voto, tá cá em cima, bem feito e tal e tal. Cadê Jesus? Ore por Jesus. Não ore, ore por Jesus agora, clame Jesus agora, faz isso agora. Aí as pessoas blasfemam o nome de Deus, por que a gente vai orar para Jesus para isso? Nós precisamos se compadecer um dos outros, dos que estão na dúvida. Que dúvida? Do reino dos céus, irmãos. É isso que a gente precisa. Salvai-os, olha a Bíblia diz, salvai-os. A gente só vai salvar os outros se a gente tiver uma fé santíssima. É isso que diz o verso 20. O 20 diz, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima. E no verso 23, falando dos outros, para a gente se compadecer, diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Queridos, Deus vai destruir tudo. A gente leu isso em Pedro. Deus vai destruir tudo no fogo. Nós sabemos disso. Eles aí fora não sabem. Agora nós precisamos se compadecer dos que estão na dúvida e falar, arrebatando-os do fogo, porque quando a gente converte, não porque a gente converte alguém, mas quando a gente fala da salvação, o Espírito Santo nos usa para alcançar alguém. Do mesmo jeito que o Espírito Santo está usando um celular agora, porque no computador a gente tentou 4 vezes e caiu, está usando a minha voz, está usando o seu aparelho aí, ou um computador, ou um celular, está usando a internet. Olha quanta coisa Deus está mantendo em pé, firme, para poder a mensagem alcançar. Para quê? Para que amanhã cada um, como diz o ditado e como diz a Bíblia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Não, queridos. Sabe, nesse período que eu estou em quarentena, pensando nas coisas na internet, porque eu não sou muito bom nisso, de fazer essas lives, essas coisas,
Vocês estão colocando aqui, eu estou vendo e tal, mas eu não respondo, eu ainda não tenho a capacidade se eu digitar aqui e dizer, oi amigos, bom dia, o sermão vai embora, eu perco tudo. A minha mente vai, infelizmente. Vocês têm que orar por mim para que a gente possa melhorar nisso. Mas a gente fala, eu vi minha sobrinha uma vez falou, tio, eu só podia interagir com as pessoas. É verdade, eu podia mesmo, mas se eu interagir, eu vou perder a mensagem e ela vai embora. Sabe, queridos, nós precisamos falar de Jesus, arrebatá-los do fogo, porque nós conhecemos a Jesus. E nesse período que eu estou mais enclausurado, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho buscado mais as coisas para fazer a mensagem. Eu estou fazendo mensagem de manhã, mensagem à tarde, botando coisas no canal. Sabe, Deus tem usado esses momentos para mudança, nós precisamos mudar de vida. E eu termino lendo o verso 23 mesmo. Salvai-os do arrebatamento do fogo, quanto os outros, tende também compassivos em temor. Compassivos, irmãos, está faltando compassividade aí fora, tá ou não tá? Nossos amigos, talvez de juventude, a gente está perdendo a paciência com eles. Eles estão perdendo a paciência conosco. E não é de Jesus, não. É de coisas dessa terra, queridos. Salvai-os do arrebatamento do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, detestando o pecado. A gente não pode viver no pecado, queridos. A gente precisa ter uma fé santíssima para a gente buscar a salvação dos outros. Sabe, eu termino contando uma experiência. Deixa o livro de Judas aí, porque os 2 últimos versos, o 24 e 25, vai falar dessa restauração. Há muitos anos atrás, ainda comportando, eu acredito que há quase 20 anos atrás mesmo, quase no período aí da queda das Torres Gêmeas, eu tive um sonho. Nessa época eu queria ser pastor. Eu ainda não era pastor, mas eu já estava comportando, fazendo comportagem e indo para a escola. E nesse período, eu tive um sonho assim, muito que fala da contagem regressiva. Por isso que ontem, pensando na programação à noite que a Nígia iria fazer, como iria funcionar as coisas, eu botei uma música para ouvir e a música falava de uma contagem regressiva e parece que me fez voltar ao passado, me lembrar. E aquilo mexeu tanto comigo que me impactou a fazer a mensagem de hoje. E tanto isso me impactou, e eu sei que Deus me motivou para isso, que a internet caiu várias vezes, vários amigos tentaram entrar, a live entrou, caiu, eu estava gravando no celular, parei de gravar no celular, peguei o celular e agora eu estou fazendo aqui pelo celular, pela minha internet, porque a internet da minha casa, eu não sei o que houve, caiu, depois não caiu mais, depois a câmera parou, eu não sei o que houve, mas eu estou aqui e eu tenho entendido que a mensagem de hoje, e ontem falando com Deus, mas Senhor, tá, eu vou fazer então pelo YouTube e faça no Facebook vai ter gente que vai precisar ouvir essa mensagem. E eu fiquei assim, mas meu Deus, como é que vai ouvir essas mensagens? E a gente tem medo de falar essas coisas porque isso não é comum, né? Hoje em dia, o pastor teve um sonho, mas esse sonho foi há quase 20 anos atrás. O Espírito Santo mexeu no coração do pastor. Será? Às vezes a gente está descrendo e a gente fica também medroso de falar as coisas. Eu estou falando com vocês receoso, irmãos. Eu estou ao vivo aqui. Não sei se alguém, com certeza alguém que está aí vendo ou que vai ouvir essa mensagem, porque ela vai ficar gravada, precisava ouvir isso. E há 20 anos atrás, há quase 19 anos atrás, mais ou menos, no sonho, eu estava num carro, num veículo, e tinha um motorista. E eu me lembro que o motorista parado, eu não olhava o motorista, eu não conseguia ver a fisionomia do motorista, mas tinha a aparência de um anjo, tá? Não sei se era um anjo, mas tinha aparência, assim, de perfil.
eu conseguia vê-lo como se estivesse de costas. Sabe quando você entra nessas vans de lotação? Aqui não tem muito. Eu nem sei se em Vitória tem, mas no Rio tinha muito. Van. Tinha ônibus e tinha as vans. Então imagine uma van que você entra e que você, ao você entrar na van, você olha para frente e você vê o motorista de relance. Era assim que eu via. E esse motorista disse para mim assim: Moisés, podemos ir? E nessa hora que ele me falou, podemos ir, eu parei e fiquei assim: podemos ir para onde? Embora. Acabou. Já não temos mais nada para fazer. Todos os que se salvaram estão aqui neste veículo. E eu olhei para dentro do veículo e tinha pessoas dentro do veículo. E eu falei assim: meu Deus, é só isso? Mas e o resto? E aquele que estava no motorista, eles não quiseram ouvir. Mas aí, mais uma vez, eu olhei de novo para dentro do carro. Eu vi as fisionomias das pessoas, as pessoas olhavam para mim dizendo assim: que bom, Moisés, que você está aqui, que bom, a gente estava aguardando você, só faltava você. E nós estamos aqui por causa de você, porque você falou para nós, você avisou para nós, e nós estamos aqui. E eu, mais uma vez, olhei para dentro do veículo, eu olhei para o motorista e disse: mas só isso? Eu só consegui isso? E ali me bateu uma tristeza tão grande naquele momento ali, no sonho. Isso ainda como comportou há 20 anos atrás, nem imaginaria os distritos que eu iria passar, nem imaginaria como seria o curso de teologia, sabe? E eu falei assim: mas eu tenho alguma chance? Eu posso voltar? Aí eu me lembro que eu olhei para o relógio, e o relógio estava, a contagem avançando, sabe? Por isso a contagem regressiva. Mas ainda não deu. Eu me lembro que eu disse assim: ainda não deu tempo. Eu posso voltar? E eu me lembro que aquele ser que estava dirigindo a van, eu falo que é van, mas era um veículo. Eu não sei se pode ser Jesus, eu não sei. Aquele ser que estava ali disse assim: você quer voltar? Se você voltar, você pode perder a sua vida. Porque este veículo vai sair no horário determinado. E se você não voltar até o tal horário, aí eu me lembro que ele falou assim: a contagem está decrescendo, está diminuindo, a contagem está sendo regressiva. Se você sair e não voltar a tempo, esse carro partirá sem você e você perderá a sua vida. E eu parei assim, eu suava frio e eu vi as pessoas dizendo: Moisés, mas nós ouvimos. Você está triste conosco? Eu falei: não, mas por que os outros não ouviram? E eu mais uma vez: Senhor, eu não sou ninguém, mas existe a possibilidade de eu ir falar mais uma vez para eles, sem que eu me perca. Eu me lembro que quando eu falei assim, aquele ser que estava no volante parou e ele disse assim: existe sim, filho. Eu estava querendo saber se realmente você queria voltar. Mas se você manter a fidelidade, se você entender que o tempo está próximo, se você não se desviar do foco, você vai conseguir alcançar corações que não alcançou antes. Saiba, o tempo está próximo. E aí ele disse assim: eu vou te dar mais tanto tempo. Eu não sei se seria 10 minutos ou 15 minutos, mas era conforme do sonho ali. Eu vou te dar mais tanto tempo. Volte. Eu te darei o meu espírito. Você falará às pessoas. Será difícil,
mas elas ouvirão. Algumas ouvirão. E se você se mantiver fiel, se você entender que não pode perder o tempo, você voltará a tempo trazendo outras pessoas. Nessa hora, eu olhei para as outras pessoas e falei assim, eu preciso voltar. Eu preciso chamar os meus amigos. Tem mais pessoas que eu conheço e que não estão aqui. Eu não posso ir embora sem elas. Senhor, me ajuda. E eu me lembro que na hora que o sonho estava terminando, e eu me lembro saindo do carro e indo para a cidade, para essa cidade. E ao chegando nessa cidade, eu conversava com as pessoas. E ao ouvir essas pessoas, eu falava com elas de Jesus. E elas, assim, riam para mim, sabe? E aí, Moisés, tudo bem? E riam. E eu não conseguia entendê-las e elas não conseguiam me entender. E eu olhava para o relógio e dizendo, meu Deus, o tempo está acabando. E eu não posso parar aqui. Eu tenho que sair daqui e ir para outro lugar. E eu ia para outro lugar dessa cidade e falava para as outras pessoas, falava para alguns amigos, olha, Jesus está voltando. E as pessoas estavam rindo, brincando, e falavam, e aí, Moisés? E me abraçavam, tudo bem? Cara, a sua voz está tão diferente, a gente não consegue ouvir você. E eu falava, Senhor, não consigo entender eles, mas Senhor, não posso parar aqui, eu preciso avisar para outras pessoas. E eu sei que o sonho terminou. Sabe, queridos, o tempo está acabando, a contagem está sendo regressiva. Hoje, quase 20 anos depois daquele sonho, hoje eu sou um pastor. Tenho conhecido muitas pessoas, tenho sido pastor de muitas outras pessoas, tenho feito muitos amigos. E todos nós precisamos de Jesus Cristo. Eu não sou ninguém, nem você. Mas em Jesus Cristo nós podemos ter poder para pregar aos outros. Sabe, esse sonho que eu queria contar e eu relutei, nunca contei isso para ninguém. Acho que nem a minha esposa sabe desse sonho. Ela está sabendo agora pelo online, ao vivo aqui. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou terminar lendo os 2 últimos versos. Ora, verso 24 e 25, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Perdão, queridos, ao único Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor da glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Sabe, queridos? Sabe por que o tempo está acabando? O tempo está acabando, mas a gente precisa falar de Jesus. Às vezes você vai falar para alguém que não quer ouvir. Fale. Paulo diz, em tempo e fora de tempo. Fale. Se não dá, vai para outro grupo. Fale, viva, mude, porque aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. O Senhor tem me guardado dos tropeços. Já caí muito, queridos. Já fiz coisas erradas. Já fiz coisas que envergonham. Com certeza você também já fez alguma coisa que se envergonha. Mas Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para guardar você de pecar dessas coisas novamente. Sabe, nós estamos indo para o céu. A contagem regressiva, a cada dia que passa, mais próximos do Senhor. Eu quero convidar agora você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Compartilhe depois esse vídeo com outros. Com certeza, queridos, esse vídeo foi tentado de todas as maneiras a não passar, mas está passando. E está terminando porque o Senhor permitiu que terminasse. Nunca se esqueça, o Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre vai dar sabedoria aos seus filhos para a gente agir como a gente precisa agir. Em alguns momentos aqui, e eu me lembro que na hora aqui eu falei, meu bem, me ajuda, e eu pedi para a Nígia correndo, me ajuda aqui, eu peguei o celular e
estamos aqui. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe que ontem a gente foi impressionado a falar sobre o tema de hoje, contagem regressiva. De fato, eu posso contar as vezes que a gente começou a mensagem, a gente começou 4 vezes e caiu a mensagem. Essa é a 4ª vez que a gente está fazendo e, pela Tua graça, estamos fazendo e estamos terminando. Pai, o Senhor também ouviu, o Senhor que fez aquele sonho para mim. Eu entendi que aquele sonho era um chamado do Senhor para eu ser um pastor. E hoje, depois de tantos anos, depois que eu já não sou mais colportor, como pastor de igrejas, conhecendo milhares de pessoas, a gente tem visto que a gente precisa continuar falando aos nossos queridos, os nossos amigos, porque a gente sempre conhece pessoas que já ouviram Jesus e agora não estão com o Senhor. E nos ajude, Senhor, porque o Senhor testa o nosso coração. O Senhor pergunta, quer ir pregar mesmo? Você pode se perder. Sabe, queridos, às vezes a gente tentando falar, talvez, Senhor, a gente tentando falar, a gente pode se perder, mas a gente só vai se perder, Senhor, se a gente não seguir a Tua palavra. Por isso, nos ajude a termos uma fé santíssima, como diz o apóstolo, como diz Judas. Nos ajude a sermos compassivos com os que estão perecendo. Nos ajude a tirá-los do fogo, porque o tempo se aproxima. E sabemos que o Senhor nos dará poder, conforme o Senhor falou no sonho. Esse sonho não é só para mim, Senhor. Esse sonho é para todos que estão aqui. O Senhor tem chamado a todos a pregar esse evangelho. E o Senhor nos dará o Espírito Santo para a gente falar a outros. E a gente não pode perder tempo. E hoje a gente tem perdido tempos em discussões bobas, em discussões que não trazem a salvação. Nos ajude, Senhor, a deixar os homens com os homens. Nos ajude agora a nos preocupar com a pregação do Senhor. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe ricamente vocês. Com certeza, assista de novo. Agora vou assistir, vou meditar. Ainda tinha uma reunião marcada, eu vou daqui a pouco entrar numa reunião marcada, online também aqui, com a igreja, fazendo um teste. Mas confiem no Senhor. Amanhã, queridos, às 6:45 da manhã, a gente vai continuar fazendo aí a nossa live falando sobre milagres. Então, Deus te abençoe, compartilhe isso e, com certeza, conte os tempos, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe, Deus te dê um dia feliz. Amém, Senhor.